Oi, tudo bem? Sou Wagner. Bom, como você está? Como está a sua leitura? Como você está acompanhando a leitura? Tem compreendido? Não tem compreendido? Manda mensagem aqui pra gente saber. Lembre-se, curta e compartilhe o vídeo para mais pessoas também poderem ter acesso à interpretação e à leitura da Bíblia de uma maneira prática. Tudo bem? Então vamos buscar compreender cada vez mais. E no episódio de hoje, vamos começar com a reflexão do episódio passado, da leitura do episódio passado, que foi o capítulo o livro de Números, capítulo 11 ao 15. Então, o que a gente pode ver? Que o povo de Israel estava reclamando muito, porque não tinha carne, porque estava no deserto, entre uma série de coisas. E até mesmo queriam voltar para o Egito. Então, o que nós podemos tirar de aprendizado disso é que as mudanças vão nos tirar do lugar de conforto. Pode parecer que as coisas vão estar ruins, mas estão melhorando para ser melhor do que já estava. Ou seja, o povo de Israel estava tão no apego, no comodismo de como vivia, que queria voltar, mesmo sobre uma promessa divina. Então, é a busca pelo conforto, né? Estava confortável lá, então não vamos mudar não. Então, o que acontece que nós podemos tirar de aprendizado? Mesmo no nosso caminho, estando parecendo difícil, estando parecendo que as coisas não andam, continue caminhando. Só isso, continua caminhando. Um outro ponto importante também é que Moisés ele acha o fardo pesado de guiar o povo. Então Deus fala com Moisés e acaba dividindo aí essa responsabilidade com outros anciões. Uma reflexão muito importante que isso pode se adaptar em diversos locais da nossa vida, em diversas situações. Tem coisas que nós vamos conseguir e devemos fazer sozinho, por nós mesmos, mas tem outras coisas que se torna pesado querer fazer tudo sozinho. Por isso, nós devemos desenvolver a capacidade e a habilidade de encontrar pessoas e compartilhar com essas pessoas o fardo de levar isso que nos está pesando, né? Então, é isso que nós podemos tirar de aprendizado. Claro, tem outras coisas da leitura passada, na qual podemos ser interpretadas, onde Moisés, nós vimos que Moisés era muito calmo, então a calma ela é fundamental para as coisas acontecerem, que é falado, né? Moisés era um varão muito manso, né? Muito calmo. E assim, sempre lembrar de que está passando pelo deserto, continua caminhando. Alguém está reclamando? Continua caminhando. Está acontecendo isso ou aquilo? Continua caminhando. Porque só você sabe onde você quer chegar e só você sabe o objetivo que você idealizou e imaginou. Então, seus planos vão acontecer mediante isso, de você continuar. Pode parecer difícil? Você vai dar um jeito, você tem a capacidade, total capacidade de achar uma solução. Lembra como se escuta a voz de Deus? Então, olha só, voltamos a essa pergunta de novo. Pergunte a Deus. Lembrando que esse programa não é um programa religioso, nós não partilhamos de algum dogma religioso, mas acreditamos na existência de Deus. Então, estamos procurando trazer a aplicação da Bíblia para a nossa vida de uma maneira prática. Por que isso? Eu não falei isso em nenhum episódios ainda, mas vamos lá. Depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu percebi que me ensinaram muita coisa errada. Mas eu não posso falar que foi tudo errado, mas foi muita coisa que não fazia sentido. Então isso me fez eu ver por mim mesmo.
porque eu deveria ver, eu deveria encontrar aquilo que faz sentido. Tudo bem? Então vamos para a leitura de hoje. Vamos nos equipar aqui para iniciarmos. Tá ok? Vamos lá, estamos no livro de Números, capítulo 16. Respira, então vai. A rebelião de Coré, Datã e Abirão, capítulo 16. E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã, e a Abirão, filho de Eliabe, e On, filho de Polete, filho de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 205 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamando o ajuntamento, varões de nome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto, e falou Coré, e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, e quem o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Coré e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré: ouve agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é o que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo. Ainda também procurai o sacerdócio, pelo que tu e toda a tua congregação congregados estáis contra o Senhor e a Arão, que é ele, que murmuras contra ele. E Moisés enviou a chamar a Datã e a Abirão, filho de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos, porventura pouco é que nos fizeste subir, e uma terra que mana leite e mel para nos matares nesse deserto, senão que também totalmente te assenhoreias de nós? Nem tampouco nos trouxe a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Coré: tu e toda a tua congregação pode-vos perante ao Senhor, tu e eles, e Arão amanhã, e tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor. 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Coré fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei como num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tu, tanto contra toda essa congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão, e após eles foram os anciões de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas desses ímpios homens, e não toques nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão,
E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés, nisto conheceis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que de teu coração não procedem. Se estes morrem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas se o Senhor criar alguma nova, e a terra abrir a sua boca, e tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca, e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a toda a sua fazenda. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também não nos traguem a terra a nós? Então saiu o fogo do Senhor, e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua alma, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal os filhos de Israel. Eleazar, sacerdote, tomou os incensários de metal, que o trouxeram àqueles que foram queimados, e os estenderam para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Coré a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés, contra Arão, dizendo-lhes: vos matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei como um momento. Então se prostraram sobre os seus rostos, e disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga, e tomou a Arão, como Moisés tinha falado, e correu no meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou o incenso nele, e fez expiação pelo povo, e estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Coré. E voltou Arão e Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Capítulo 17. A vara de Arão floresce. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a tua vara. Porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porquanto cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara, e as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todas as suas maiorias deram-lhe cada um uma vara, para cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor, na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia,
porque produzia flores e brotavam renovos e dera amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar a sua murmuração contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis aqui nós expiramos, perecemos, nós parecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Capítulo 18. Os deveres e direitos dos sacerdotes e dos levitas. Então disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa do teu pai contigo, levarei sobre vós a iniquidade do santuário. E tu e teus filhos contigo, levarei sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também farás chegar contigo os teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estarei perante a tenda do testemunho, e eles farão a tua guarda, e a guarda de toda a tenda, mas não se chegarão aos vossos santuários, ao altar, para que não morram tanto eles como vós. Mas se ajuntarem a ti, e farão a guarda da tenda da congregação e todo o ministério da tenda, e o estranho não se chegar a vós, vós, pois, fareis a guarda do santuário e a guarda do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, e vós são dados como dádiva pelo Senhor, para administrar o ministério da tenda da congregação, mas tu e teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio, em todo o negócio do altar e no que estiver dentro do véu. Isto administrarei, eu vos tenho dado a vosso sacerdócio, em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão, e eu: eis que te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção as tenho dado a ti, e a teus filhos, pois estatuto perpétuo. Isto terá coisa santíssima do fogo. Todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas expiações do pecado, e com todas as suas expiações da culpa, que me restituírem, serão coisa santíssima para ti e para teus filhos. Também teus filhos, no lugar santíssimo o comerás, todo varão o comerá, santidade será para ti. Também isto será teu, a oferta alçada dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. A ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, as tenho dado por estatuto perpétuo. Todo que estiver limpo na tua casa as comerá. Todo o melhor azeite e todo o melhor do mosto e do grão e das suas primícias que deram ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão os teus. Todo que estiver limpo na tua casa os comerá. Toda a coisa consagrada a Israel será tua. Nossa, desculpa. Vamos lá. Tudo que abrir madre, de tudo a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatará também os primogênitos dos animais imundos resgatará. Os que, pois, deles se houverem de resgatar, resgatarás da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito de vaca, o primogênito de ovelha, o primogênito de cabra, não resgatarás. Santos são. O seu sangue espargirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E a carne dele será a tua, assim como será o teu peito do movimento, e o ombro direito. Todas as ofertas alçadas das santidades que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti, e a teus filhos e as tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. Concerto perpétuo de sal perante o Senhor é, para ti e para a tua semente contigo. Disse também o Senhor a Arão:
Na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio delas nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que ofereceram ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhe disse no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também falarás ao levita, e dir-lhe-ás: quando receberdes o dízimo dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles ofereceis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos, e contar-se-vos-á a vossa oferta alçada, como o grão da eira, e como plenitude do lagar. E assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada ao Senhor, a Arão sacerdote. De todos os vossos dons ofereceis toda a oferta alçada do Senhor, do meio deles a sua santa parte. Dir-lhes-ás, pois, quando oferecerdes o melhor deles, como novidade da eira e como novidade do lagar, se contará aos levitas, e os comereis em todo lugar, vós e a vossa casa, porquanto o vosso galardão é pelo vosso ministério da tenda da congregação. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles ofereceres o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel. A água da separação, capítulo 19. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva sem defeito, que não tenha mancha, e sobre que não subiu o jugo, e dareis a Eleazar, sacerdote, e a tirar fora do arraial, e se degolará diante dele. E Eleazar, sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo, e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimarás a bezerra perante os seus olhos, e o seu couro, e sua carne, e o seu sangue, com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro, e isopo, e carmesim, e os lançará no meio do incensário da bezerra. Então o sacerdote lavará os seus vestidos, e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará os seus vestidos com água, e a água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra, e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e estará ele em guarda para a congregação dos filhos de Israel. Para a água da separação, expiação é. E o que apanhou a cinza da bezerra lavará os seus vestidos, e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel, e ao estrangeiro que peregrinar no meio deles. Aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem imundo, será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com ele, ao 7º dia será limpo. Mas se o terceiro dia se não purificar, não será limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem estiver morto, e não se purificar, contaminará o tabernáculo do Senhor. E aquela alma será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele. Imundo será. Está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei. Quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que estiver naquela tenda será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto sobre que não haver pano atado será imundo, e todo aquele que sobre a face do campo tocar algum que for morto pela espada, ou outro morto, ou aos
ossos de algum homem ou a uma sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois tomarão do pó da queima da expiação, e sobre ele porão águas vivas num vaso. E um homem limpo tomará o isopo e o molhará naquela água e espargirá sobre aquela tenda, sobre todo o fato e sobre as almas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou algumas que foi morto, ou que faleceu, ou uma sepultura. E o limpo ao terceiro e sétimo dia espargirá sobre o imundo, e ao sétimo dia o purificará, e lavará os seus vestidos, e se banhará na água. À tarde será limpo. Porém, o que for imundo, e se não purificar, a tal alma no meio da congregação será extirpada, porquanto contaminou o santuário do Senhor. Água de separação sobre ele não foi espargida, imundo é. Isto lhe será por estatuto perpétuo, e que lhe espargirá a água da separação lavará os seus vestidos, e o que tocar a água da separação será imundo até a tarde. E tudo o que imundo tocar também será imundo, e a alma que tocar será imunda até a tarde. Capítulo 20. A morte de Miriam. Chegando aos filhos de Israel, toda a congregação do deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a consagração, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, e falaram dizendo: Oxalá tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para que morram ali nós e os nossos animais? E porque nos fizeste subir da terra do Egito para nos trazer um lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre seus rostos, e a glória do Senhor lhe apareceu. Moisés fere a rocha, e as águas saem. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante seus olhos, e dará a sua água. Assim lhe tirará a água da rocha, e dará de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e disse-lhes: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me cresces a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel? Por isso não metereis esta congregação na terra que lhe tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e se santificou neles. Moisés solicita passagem pelo Edom. Depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz o teu irmão Israel: Sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram do Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passaremos pelos teus termos. Porém, Edom lhe disse: Não passará por mim, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado bebermos as tuas águas, darei o preço delas, sem fazer alguma outra coisa, deixa-me somente passar a pé. Porém ele disse: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente, e com mão forte. E assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. A morte de Arão.
Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, vieram ao monte de Or. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no monte de Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão, recolhido será a seus povos, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha palavra nas águas de Meribá. Toma a Arão e a Eleazar, seu filho, e faz-o subir ao monte de Or, e despe a Arão aos seus vestidos, e veste-os a Eleazar seu filho, porquanto Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés, como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao monte de Or perante aos olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Arão os vestidos, e os vestiu a Eleazar, seu filho, e morreu Arão ali, sobre o cume da montanha, e desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Bom, chegamos ao final do episódio de hoje. Agradeço muito sua audiência e vejo você numa próxima.